Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente para mais um episódio do Pega a Lição. Esse trimestre nós estamos estudando a super lição Metanoia, que está sendo uma lição incrível e você não pode perder mais tempo. Se você ainda não tem a lição, baixa este aplicativo que eu estou colocando aqui na tela para você, que é o 7Me, que é um aplicativo que vai te ajudar na sua comunhão diária. É um aplicativo que vai trazer a sua lição de escola sabatina de graça, vai trazer ferramentas para adoração, bons filmes, vai trazer muita coisa boa que você pode aplicar através do 7Me. Então não perde mais tempo. Baixa que tá aqui. Se você usa iOS, tem para iOS. Se você usa Android, também tem para Android. Então não perde mais tempo. Baixa o 7Me que vai te ajudar pra caramba a estudar a lição. Mas eu não estou aqui sozinho para estudar essa lição. Nós estamos chegando no nosso 4º encontro de janeiro. Olha só, o ano já começou, 2025 tá voando. E hoje eu trouxe uma dupla aqui extraordinária. Vou começar apresentando ele, que é o nosso novo líder do Serviço Voluntário Adventista na Associação Paulista Central, meu amigo pastor Vinícius Caetano. Tudo bem, Vinicião? Como é que tá aí? Tudo sossegado, meu amigo. Muito obrigado, viu, pelo convite. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Que alegria, Vinícius, ter você aqui com a gente. Fala pra galera um pouquinho o que é o Serviço Voluntário Adventista. O Serviço Voluntário Adventista é um programa da igreja para enviar voluntários para pregar o evangelho em todo lugar do mundo. Então, quero fazer logo. Posso fazer o apelo? Claro, por favor. Pronto. Se você gostaria de se integrar a um grupo de voluntários em qualquer lugar do mundo, Deus está te chamando. Entre em contato conosco, manda uma mensagem lá no Jovens APAC. Tá bom? Já dá o arroba do SVA. Como é que é o arroba do SVA? SVA APAC. SVA APAC. Então, olha só, o Matheus já vai colocar aqui embaixo, arroba SVA APAC. Tudo junto, é isso? É isso mesmo, tudo junto. Então, maravilha, você vai poder ir lá mandar uma mensagem. Quem sabe você sair em missão, né? Ano passado a gente esteve junto lá na Amazônia, não foi isso? É isso aí. Foi bacana, né? Muito bom. Terra boa. E é dessa terra que vem ela, jornalista, psicóloga, trabalha aqui na equipe de comunicação. Nossa, super Stacy. Tudo bem, Stacy? Tudo bem, pastor. Que bom ter você aqui com a gente. Stacy, você é amazonense? Sou amazonense, Que pastor. legal. Manaus mesmo que você nasceu? Morei em Manaus por muito tempo, mas eu sou de Maués. Maués, interiorzinho do Amazonas. Interiorzinho. 24 horas pra chegar na minha cidade, pastor. Uau. Partindo de Manaus. Partindo de Manaus, de barco, 24 horas. 24 horas. O Vinícius e eu já choramos com 9 no Rio Negro. É 24 horas. Com a seca, agora tá dando 2 dias. Olha. Com a seca dando 2 dias. 2 dias. Meu Deus. Então é do longe, céu. pastor. Eu tô de Olha longe. só. Mas é que eu tenho uma curiosidade. Lá, né, temos o Amazonas, temos a cidade de Manaus. Sim. Tem mais alguma outra grande cidade, assim, tipo Manaus? Como é que é? Tem uma cidade que é Itacoatiara. Itacoatiara. Depois de Manaus vem ela, né? Que é um município bem grande, bem desenvolvido, que é Itacoatiara. Tem várias outras cidades, né? Legal. Maués é uma que está se desenvolvendo bastante. Tem 72 mil habitantes, então é uma cidade que está crescendo Bacana, uma cidade demais. grande, sim. Mas é longe, pastora, mas é longe. Entendi. Não, a gente foi pra lá, o povo super, sabe, hospitaleiro. Foi assim um sentimento. A gente quer voltar esse ano ainda, se Ai, Deus quiser. vai Agora sim, o pastor Vinícius pastor. daqui a pouco tem missão pra lá, né? Mas assim, Sim. uma coisa que eu posso dizer, apesar de tudo muito bom, calor. É, muito calor, pastor. É muito calor, isso é verdade. É muito calor, muito né? calor. Mas eu não vou contar muito mais pra não dar spoiler da missão. Quem quer ir, vai, se inscreve no SBA, que é realmente Isso aí. extraordinário. Uma experiência verdade. única pra quem quiser, né? Mas meninos, o pessoal de casa veio aqui pra estudar a lição com a gente e hoje a gente vai estudar essa lição de distorções. Então, pra começar, pastor Vinícius, ora pra gente, por favor. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Que a tua palavra seja relevante em nossas vidas e que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Gente, time rolando, o pessoal de casa já sabe, bateu o time da ampulheta, acabou o tempo da lição, que é exatamente 30 minutos para quem estuda em casa, né? Distorções cognitivas. O que vocês acham dessa primeira tirinha aí, palestra? Vidas desequilibradas importam. Olha só, e aí, qual é a impressão de vocês, meninos? Olhe bem, quando eu vi essa tirinha, a primeira pergunta que eu fiz foi: tem alguma vida equilibrada após o pecado? Boa. Essa é uma boa pergunta. Existe vida equilibrada após o pecado? Será? Será? Então, me chamou a atenção isso, né? Sim. Realmente, todas as vidas, após o pecado, infelizmente, ficaram desequilibradas. Sendo assim,
todas as vidas desequilibradas importam. Logo, todas importam. Logo, todas importam. Já abrangeu tudo aí, né, pastor? Já falou de tudo. Porque realmente, né, hoje em dia a gente não consegue encontrar ninguém que não esteja desequilibrado, né? Todo mundo tem os erros com pecado, então é o que somos, desequilibrados. Exatamente. Então nós importamos, né? Então nós importamos. Vocês escreveram bem, olha só. E agora eu vou aproveitar que tem uma psicóloga na mesa, né? Olha só. Deixa eu te perguntar, Stacy, se de repente alguém que tá em casa não conseguiu entender bem esse título. Distorções cognitivas. Distorções é uma palavra até comum do nosso vocabulário, mas talvez o cognitivo não seja da compreensão de todos. O que você poderia dizer pra gente aí? É isso mesmo, pastor. Distorções são padrões de pensamentos que estão distorcidos, né? Então, basicamente, a gente tem os padrões, né? Que são padrões da sociedade, padrões que a igreja impõe à sociedade, enfim, cada qual tem o seu padrão. Então, a partir do momento que você sai desse padrão, você acaba sendo uma pessoa distorcida aos olhos dos demais, né? Só que, assim, todos nós temos esse padrão distorcido, porque não temos um padrão perfeito. Ninguém é perfeito. Então, assim, se formos seguirmos um padrão, pra gente, nós como os cristãos, é Deus. Então, a gente tem um padrão perfeito. Mas para muitas pessoas que não conhecem ou não acreditam em Deus, não parte desse padrão. Então, acaba sendo imperfeitos, né? Então, essa é a distorção, né? Sair ali do perfeito. Entendi. Então existem algumas distorções e aí essas distorções acabam entrando na nossa mente, né? Que é onde ocorre o nosso processo cognitivo, é isso? De compreensão, de estabelecimentos de padrões, de parâmetros aqui. E a gente vê que a lição vai começando a direcionar a gente. Eu queria começar lendo, por favor, o que está em João, capítulo 8. Quem puder tá em casa aí, vamos ler com a gente aí, João 8. Aí dá uma olhadinha em João 8, você vai gostar. João 8 é um capítulo um tanto quanto emblemático, é o capítulo lá da mulher adúltera, né? Jesus ele vai atuar ali em João 8, a graça e todo o processo. Mas João 8, versículos 31 e 32, vai trazer um negócio bem interessante que queria ler para vocês aqui. O 32 é muito conhecido, mas a gente vai ler o 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente está muito acostumado a ver o texto e conhecereis a verdade vos libertará. Mas a gente esquece, pastor Vinícius, da condição que Jesus põe antes. Se vós forem verdadeiramente meus discípulos, aí vocês vão conhecer a verdade vos vai libertar vocês. Existe alguma interligação entre eles? Sim, com certeza. É um pressuposto para a libertação ser um discípulo de Jesus. Certo. E ser um discípulo de Jesus é algo que tem um significado profundo. Porque o que é ser um discípulo? Ser um discípulo significa acompanhar o seu mestre. Estar ligado com o seu mestre em uma conexão tão profunda que você vai refletir a imagem do seu mestre. Sim. Então, quando nós falamos de discipulado, quando a Bíblia fala sobre discipulado, ela está falando sobre comunhão. E essa comunhão, ela vai gerar ou vai levar-nos a uma transformação. E essa transformação vai nos libertar dos nossos vícios, vai nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona em relação aos nossos preconceitos, que nos prejudicam, né? Trazendo para o tema essa questão da cognição, da distorção cognitiva, distorções que vão ao ponto de prejudicar a nossa autoimagem, prejudicar a nossa forma de ver os outros. Então, quando nós somos discípulos de Jesus, automaticamente ele implanta a imagem correta. Essa imagem que é através da verdade, que é ele, que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele mesmo vai nos libertar de tudo aquilo que nos prejudica. Então, nesse contexto, há uma constante ligação, conexão entre ser discípulo e estar liberto. Entendi. Então agora, se eu sou discípulo, eu posso chegar a ser liberto. Se eu não sou discípulo, então essa liberdade eu não vou alcançar. É isso aí. Porque se eu sou discípulo, eu tô indo na direção da verdade. Tô conhecendo a verdade. Mas se eu não sou discípulo, eu não tô conhecendo a verdade. Se eu não tô conhecendo a verdade, eu tô pelos engodos do mundo. E o mundo, o que tem para nos oferecer? Só escravidão, né? Isso é verdade. Porque agora você vê que os parâmetros do mundo... É muito comum as pessoas falarem assim: ah, porque o cristão ele não é livre. Ai, vocês guardam sábado, que coisa chata. Ai, que vocês não bebem, que coisa mais enjoada. Ai, o pessoal da igreja é chato, o pastor não come isso, não come aquilo outro, não faz isso, não faz aquilo outro. É sério que a gente que não é livre... Imagina o seguinte: tu entra na vida do cigarro pra tu ver se o cigarro vai te deixar livre.
Só bagaceira. Só bagaceira. Entra na vida das drogas, a ver se a droga vai te deixar livre. Entra na vida dos prazeres, entra na vida da pornografia, entra na vida da gandaia, pra ver se isso vai te dar liberdade. Não existe liberdade. Existe uma escravidão que está lá fora, que está pronta pra te pegar e é como uma areia movediça. Você vai afundando e pra você sair é difícil. E é difícil sair sem se machucar. Mas Cristo te oferece agora uma liberdade verdadeira em Deus. Mas é possível que alguns que estão em casa estão pensando assim, mas como que eu alcanço isso? Bem, vamos lá. Se eu estou buscando essa liberdade e o mundo está contrário a essa liberdade, faço uma pergunta para vocês. O mundo vai andar por aí fazendo propaganda do caminho da liberdade verdadeira? Em hipótese alguma, né? E é importante, pastor Vinícius, eu saber onde é que eu busco esse caminho? Sim, com certeza. Um dos engodos que você falou aí, né? Dos enganos em relação a essa questão da verdade, né? Do mundo ou do inimigo, eu creio que um dos grandes seja a questão do subjetivismo e do pluralismo. Por quê? Porque o subjetivismo, poderíamos dizer também. Sim. Há alguns filósofos, né, sociólogos, que dizem que nós estamos vivendo no período da pós-verdade. Sim. Então, quando nós trabalhamos esse aspecto da pós-verdade, é muito profundo. Porque a Bíblia diz que só existe uma verdade. O mundo diz que existe várias verdades. É esse contexto da pós-verdade trazido na sociedade contemporânea que nos faz refletir. Ou seja, existem várias verdades? E é nesse contexto de várias verdades que nós estamos estudando a lição, metanoia, falando sobre mentes, nós estamos falando sobre cuidado da mente e tudo mais, mas é nesse contexto de várias verdades, dessa pluralidade que vai gerando uma confusão na mente das pessoas. E gerando confusão na mente das pessoas, as pessoas adoecem. Por Sim. quê? Porque não há algo firme que possa se fundamentar. Então, nesse contexto, ter a certeza de que existe uma verdade não é fundamentalismo, é segurança. É segurança. Olha aí que bacana. E agora, Stacey, então, se eu tenho essa segurança, eu devo tomar cuidado com as coisas que influenciam a minha mente. E aproveitando aqui, já vou jogar uma deixa pra você. Telas, redes sociais, tudo que entra pelos olhos ali, que atordoa a nossa mente. A gente precisa proteger a nossa mente disso? Como é que funciona isso? Com toda certeza. E eu ia justamente comentar sobre isso, né? Hoje é difícil a gente realmente seguir um padrão, porque com tantas disse e não disse que a gente fica perdido. Às vezes, até nós, como cristãos, que tem um fundamento, a gente se questiona, será que isso é verdade? Hoje, com as redes sociais, né? Tantas coisas que viralizam e a gente se questiona, poxa, é verdade ou não é? Às vezes até foge dos nossos padrões mesmo, assim, como cristão, que a gente se perde, fica se questionando, né? Hoje em dia, a gente vê muita questão da mídia, né, ali, da influência, que muitas vezes a gente quer ser aquilo, né, quer ser alguém influente, mas a gente acaba tendo uma distorção de quão real aquilo vai ser para nós. Hoje em dia, será que a gente consegue alcançar de uma forma tão rápida como aquela pessoa alcançou? E aí é que tá. Quando a gente cria essa expectativa de querer ser alguém que está se influenciando, que está crescendo, e a gente não consegue, gera as frustrações. Que é aí que leva a gente a desacreditar, até mesmo quem já acredita no Deus. Poxa, por que Deus abençoa, entre aspas, né? Tanto aquela pessoa que em pouco tempo ela conquista tudo e todos, e eu tô aqui me esforçando, eu tô aqui trabalhando, fazendo certo e não tenho metade, nem um terço do que aquela pessoa tem. Então a gente se questiona. Por quê? Porque é o que hoje em dia tá muito visível pra gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Poxa, será que realmente eu devo seguir essa influência? Será que essa influência se adapta à minha realidade hoje? E se não se adaptar, quais são as minhas frustrações? Então a gente deve muito se precaver, né? Se cuidar, principalmente da nossa mente, para não cair nessas ciladas. Que é o que aí, pastor, leva muitas vezes a depressão, ansiedade, né? E vários outros transtornos aí que a pessoa pode adquirir com esse simples contato aí com as redes sociais, né? É isso mesmo. A palavra de Deus diz que pela contemplação nós somos transformados. E aí eu volto à questão da pergunta que o senhor fez em relação ao discipulado, né? A vida com Jesus. Se você está contemplando Jesus todos os dias, você vai se parecer mais com ele.
Sim. Mas se você está contemplando outras coisas que não parecem com Jesus ou que estão distante de Jesus, automaticamente você vai aparecer mais com essas coisas. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer qual é a pergunta? O que é que eu estou, ou quanto tempo eu estou passando com Jesus? E quanto tempo eu estou passando vendo coisas que, na maioria das vezes, vão me afastar dele, me afastar do caráter dele. Porque quanto mais eu contemplo coisas que não são de Deus, eu vou me afastando e vou me tornando estas coisas. Se eu estou contemplando coisas que são de Deus, eu vou me tornando alguém igual a ele. Então, esse é um contexto de proteger a nossa mente, como traz a lição. Sim. Né? Nós protegemos a nossa mente estando com Jesus, vivendo com ele, ao lado dele, em todos os momentos. Então, se nós não estamos fazendo isso, automaticamente nossa mente está sendo moldada à imagem daquilo que nós estamos vendo, ou que nós estamos vendo de forma em demasia. É muito bom refletir sobre essa questão, porque muita gente fala assim, mas pastor, eu não consigo orar, mas pastor, eu não consigo ler a Bíblia, mas pastor, eu não consigo ir à igreja. Mas a maior parte das coisas que ela faz, que ela vê, que ela come, é tudo aquilo que é contrário ao que está na palavra de Deus. E se nós estamos indo nesse contexto de forma contrária à palavra de Deus, automaticamente as nossas vontades, os nossos desejos vão ser contrários. Sim. Então, nós precisamos ter um alinhamento em relação à proteção da nossa mente. Para tudo nessa vida tem que ser disciplina. Não é verdade? Tem que ter disciplina. Para a vida cristã da mesma forma. Tá bom? Muito bem colocado. Eu lembrei de um pensamento que Billy Graham usa. A voz de Deus está na Bíblia que você não abre. Então, tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus e não se digna a abrir. Então, como que eu vou experimentar a verdadeira liberdade se eu não me relaciono com Deus? Isso. E conforme você estava falando, eu estava pensando aqui, pastor. Realmente a realidade Deus não só te liberta. A verdade que te liberta é a mesma que te protege. E a verdade que te protege é a mesma que te sustém. Né? Então, a gente vê que existem muitas necessidades dentro de um mesmo tópico. Comunhão. Se a gente tiver comunhão com Deus, a gente vai se proteger, a gente vai crescer, a gente vai se desenvolver. Em que aspecto? No aspecto de estar com Cristo constantemente. Tem muitos heróis da Bíblia que perderam sua vida, mas perderam sua vida em paz porque estavam entregando a vida por Deus, porque eles alcançaram um estágio espiritual tão forte com o Senhor, que mesmo indo na direção da morte, eles estavam seguros da sua salvação. Então isso não tirava a paz deles. Mas hoje é muito comum a gente ver pessoas desesperadas, pessoas tristes, pessoas acabadas mentalmente e dizem que tem Deus. Mas a verdade aonde está Deus na vida delas? Porque elas não estão buscando, né? E normalmente... Isso é forte, né, pastor? Sim. Porque a gente tem, como cristãos, uma ferramenta poderosíssima, que é a Bíblia, né? Na verdade, deveria ser de todos. Sim. E lá tem tudo para nos proteger de ansiedade, depressão, a gente segue ali pro caminho tanto físico, mental, né, o espiritual, então tem de tudo. Só que é aquilo, né, a gente tem, mas não usa, a gente tem, mas não abre, a gente tem, mas não põe em prática. Então do que adianta, né, a gente querer alcançar um estágio mental, físico, espiritual legal, se a gente não usa a principal ferramenta que a gente tem, né? Então cabe a gente pensar, tô usando, não tô me protegendo, não tô? É importante, pastor. E curioso que existem alguns relacionamentos, né, Vini? Já jogo a bola de volta pra você, mas tem gente que trata Deus como se fosse um relacionamento com o pet que ele tem em casa. E longe de mim comparar Deus com um pet. Sim, sim. Mas eu estou dizendo que o relacionamento de algumas pessoas é como se fosse com um pet que tem em casa. De que maneira? Deus que tem que vir até mim, Deus que tem que estar à minha disposição, Deus que tem que me agradar, Deus que tem que estar do meu ladinho. Ele fica comigo enquanto eu quero que ele fique. Na hora que eu não quiser, eu mando ele pro cantinho e volto pra casa dele e acabou. E não existe isso no relacionamento com Deus. Ou você vive com ele, depende dele, convive com ele e vai até ele, porque não é Deus que necessita de você, é você que necessita de Deus. E essa é a realidade que muita gente não entende ainda. E por isso que muita gente não busca ao ponto de encontrar Deus, porque todo aquele que busca, encontra. Normalmente aquele que não está encontrando é porque não está buscando. E essa busca é uma busca incessante, né? Incessante. E é a busca de um Deus que está se revelando para nós. Exatamente. Ele está se revelando para todos nós. E nesse contexto, né, o verso para memorizar, que está em Filipenses capítulo 4, ele tem várias nuances interessantes para nós refletirmos, né? Tudo aquilo que a Stacy falou em relação a proteger a nossa mente. Sim. Né? Tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é bom, todas essas coisas, elas vão protegendo a nossa mente. Né? A verdade que nos liberta é a verdade que nos protege. É muito legal essa frase é muito boa. Sim. E o versículo 6 e o versículo 7... do capítulo 4 de Filipenses, ele traz algumas
coisas muito legais. Lê pra gente, por favor. Ele diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que paz é essa? Olha que coisa, eu sempre fico pensativo em relação a esse texto. Ele diz assim, ó, a paz de Deus, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que paz é essa? É a paz que em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas, o cristão, o discípulo de Deus, o discípulo de Jesus, ele tem paz. Ele tem paz, ele tem tranquilidade. Por que ele tem tranquilidade? Porque ele sabe quem é o mestre dele. Sim. Ele sabe quem é o seu criador. Ele sabe quem é aquele ao qual ele segue. Sendo assim, ele tem paz. Ó, problema tá acontecendo, mas o meu Senhor tá cuidando de tudo. Tá cuidando de todas as coisas. É essa a paz que excede todo entendimento. É a paz em meio ao câncer. É a paz, pode até ser antagônico dizer, em meio à depressão, não é? É a paz em meio às dificuldades da vida. É essa paz que a palavra de Deus tem para nós. Mas essa paz, ela só pode vir se nós estivermos pensando nas coisas do alto, como dizem Colossenses. Se nós não estivermos pensando nas coisas do alto, essa paz não pode vir. Porque essa paz, que excede todo entendimento, ela só pode vir de lá, do trono de Deus. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão profunda. É o cerne da vida cristã. Se a gente não compreender isso, o que é comunhão, o que é relacionamento, o que é viver com Cristo, porque os discípulos lutavam, apanhavam, né? Recebiam açoites, eram perseguidos e ainda assim, como o apóstolo Paulo e Silas, cantavam em meio à prisão. Permaneciam firmes. Permaneciam firmes. Paz. É essa paz que excede todo entendimento que deve fazer parte do nosso coração e da sua vida. E aí você me fez lembrar de um texto que Jesus fala assim: a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Né? E, cara, e são vários textos. Tem um outro que diz: tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. Sim. Então, a paz verdadeira não é... E esse tem um outro pensamento que forte, que vem também de outro pastor, não me lembro agora o autor, mas paz não é a ausência de problemas. Paz é você ter Deus mesmo em meio aos seus problemas, que é a paz que Cristo tinha, a paz que os apóstolos tinham. E parece, como você disse, antagônico, porque os apóstolos tinham paz apesar de estar caminhando para a morte. É isso aí. Né? É incrível isso, né? As pessoas estavam tão seguras nas mãos de Deus que eles tinham uma paz absoluta. Mas essa paz era fruto de uma dependência constante, de uma vivência constante, de uma mente que já estava blindada porque já estava nas mãos do Senhor. Agora, uma mente que não convive com Deus, como é que fica, Stacy? Olha quantos exemplos você citou, versos que você falou que nos dá uma certa paz, né? Nos deveria, na verdade, nos dar essa paz. Que é a paz de confiar em Deus, depositar todas as nossas ansiedades, nossos anseios, nossas preocupações. Quantas vezes nós já lemos esses versículos e mesmo assim a gente continua inseguro, a gente continua com ansiedade, a gente continua preocupado. É até contraditório, né, a gente pregar e falar disso, mas a gente sente. Mas isso é normal, porque nós somos seres humanos, nós estamos condenados a essas situações. Né, então a gente passa por isso, mas aí é que tá a diferença. A gente se apega a Deus, que nem o pastor falou, né? A gente tá em constante comunhão e toda vez que a gente acordar e falar com Deus e ter o nosso momento com Deus, é ter a certeza de que Ele tá cuidando de tudo, de que tudo vai dar certo, que mesmo em meio a qualquer dificuldade, a qualquer desavença, Ele vai estar no comando. Sim. E eu acho legal que aqui na lição de terça-feira fala alguns pontos, né? Tudo que é verdadeiro. Então aqui ele já dá algumas caracterizações, voltando aí já pro lado psicológico, né? Ele cita ali o que esses sentimentos que a gente tem aí do decorrer da vida, o que eles são. O que realmente é. Porque hoje são inúmeras formas da gente... vou até dizer diagnosticar, né? Uma palavra bem mais forte, mas até A palavra do seu contexto. Isso, mas assim, diagnosticar porque, né? Pra gente ver realmente o que a gente tá sentindo. Às vezes a gente confunde, né? A gente tá sentindo uma determinada situação, mas na verdade não tem. A gente generaliza, vê pelo lado do senso comum, né? Sim. Eu tô sentindo... ansioso, tô preocupado. Então a gente generaliza essas coisas. E aqui ele dá até uma certa direcionamento do que a gente tá sentindo, né? Por exemplo, ele fala assim sobre
o que a gente pode, por exemplo, ir para generalização, né? Generalização é tudo aquilo que a gente pega do contexto, tanto de internet, hoje em dia, a gente acaba generalizando tudo. Então, por exemplo, a gente tem que saber o que realmente a gente está sentindo, né? Vendo ali pelo lado psicológico. O que a gente está sentindo? Será que realmente é uma depressão? Ou é um estado de tristeza que todo mundo sente e está passando? Mas aí a gente já leva pelo lado de dar ali um diagnóstico. Ah, tô ansiedade. Todo mundo sente ansiedade, né? Todo mundo passa por esse momento, poxa, tô preocupado com alguma coisa, mas será que realmente é um distúrbio de ansiedade, uma TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, ou é apenas uma ansiedade comum do seu dia a dia? Muitas vezes o que acontece, a gente pega uma situação bem simples de resolver, às vezes é um problema do dia a dia, né? Uma tristeza. Comum, normal, que todos nós sentimos. Mas por não sabermos lidar com essa simples tristeza, ela vai se desenvolvendo aí sim para uma depressão, né? Uma preocupação do dia a dia, a gente não sabe lidar com ela, desenvolve para uma ansiedade, né, generalizada, né? E assim vai, vários outros transtornos. Então é bom a gente saber realmente, é uma tristeza passageira? É um sentimento do momento? Posso resolver? Como posso resolver? Quais são as formas que eu tenho? São muitas, né? A gente pode dar vários exemplos de como a gente pode lidar. Voltando ao nosso dia a dia, né? Além de ter a Bíblia, a palavra de Deus, primeiramente, tem vários, como eu posso dizer, várias situações que se a gente agir diferente, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo com aquela determinada situação, né? E olha, que você tá falando aí, eu me lembrei de um texto aqui que eu gostaria de ler também com quem tá em casa, que é João 17. João 17 é a oração sacerdotal. João 17, a gente vai ler o versículo 14, 15, 16 e 17. Mateus, põe na tela aí pra galera. Diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso aqui traz um contexto pra gente do mundo que a gente vive, né? Olha, não é pra tirar eles do mundo, mas o mundo odeia eles porque eles estão na tua palavra. Então o mundo não vai abrir um mar de rosas adiante da gente. Então pra você que é cristão, que tá em casa, que tá imaginando que a tua vida vai ser um mar de rosas porque você tá com Cristo, não se engane, você foi avisado. Jesus estava dizendo, olha, o mundo odeia você. Então ele vai dificultar o caminho, não vai abrir um mar de rosas. Vai ter ataque, vai ter choro, vai ter perda, vai ter derrota, vai ter doença, vai ter um monte de coisa pelo caminho, se conscientiza disso. Mas ele falou, pai, mas guarda eles. E esse guardar eles não é tornar você inalcançável ou intocável na terra, mas é guardar o teu coração de tal maneira que você esteja conectado com Deus, ao ponto de que se eu estou sofrendo, mas eu continuo indo na direção dos céus com Deus. E aí ele complementa isso dizendo, mas e tem mais um detalhe. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a chave do escudo tá aqui, a santificação. É buscar estar em Cristo o tempo todo. Se você está em Cristo o tempo todo, está dependendo da palavra, você vai conseguir passar por todas as situações. E quando você consegue identificar, como você falou, tô com esse problema, tô com aquele problema, tô com aquele outro problema, tudo vai ajudar para que você tenha uma solução um pouco melhor. Mas claro, para nós que somos cristãos, alguém outro dia me falou assim, pastor, Gabriel, você é meio fanático, tudo você acaba parando em Deus. Mas é que para mim, toda e qualquer solução da minha vida inclui Deus. Não tem como você dizer que existe uma solução, não, eu tenho a solução de saúde aqui para você, pro seu problema de saúde. Cara, mas eu vou ter que falar com Deus, porque Deus vai me abençoar também. Sem Ele, nada funciona. Então não adianta. É mais ou menos por aí, pastor Vinícius? Como é que é? Talvez tudo venha parar em Deus porque tudo começou nele, né? Exata, boa. Talvez tudo pare em Deus porque tudo começou nele. Muito boa essa daí. Essa questão da verdade, ela tem sido discutida há muito tempo, né? Jesus está falando sobre a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. E Satanás, ele sempre vai querer distorcer a verdade. A verdade. E essas distorções cognitivas, lá no início da lição, vai falar sobre essa questão de nós, que muitas vezes essas distorções cognitivas, elas vão prejudicar a nossa pessoa, a nossa própria pessoa, o nosso próprio eu. Sim. Nós vamos começar a nos machucar. E nós vamos começando a nos perder em nós mesmos. E, enfim, e aí já sabe onde é que vai dar isso. Sim. Tem um livro muito interessante de C.S. Lewis que se chama A Abolição do Homem. Fantástico esse livro, maravilhoso. C.S. Lewis, ele vai começar a fazer nesse livro,
bem rapidinho aqui, Sim. pontuando ele vai começar a discutir sobre essa questão da verdade. Porque já na época de C.S. Lewis, Já havia uma discussão. já havia uma discussão sobre pluralismo, né? Que ele vai denominar como pós-modernismo naquela época, já naquela época. E ele tá, tipo, quase uns 80 anos atrás da gente aqui, de onde Sim, nós estamos agora, 25, sim. por aí, 80 anos por aí. Então, nesse contexto, é muito interessante entender isso, que ele vai discutir, e no final do livro, ele vai trazer que quando nós negamos a verdade, automaticamente nós estamos abolindo a nós mesmos. Então, a abolição do homem é quando a gente deixa de lado a verdade. A nossa abolição é quando nós deixamos a verdade de lado. Quando nós negamos a verdade, automaticamente nós estamos negando a nós próprios. Então, quando você nega a verdade, ou seja, a palavra de Deus, vamos colocar num contexto mais amplo, você está negando a você mesmo. Porque o homem só pode encontrar sentido para si em Deus. Porque sem Deus não há nada. Não há sentido. Porque nós viemos dele, né? Para ele voltaremos e nele vivemos. Exatamente. Forte, Então, né? é muito profundo Bacana, isso. né? É muito profundo isso. Então, proteger a nossa mente, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso ser, da nossa existência, tem base simplesmente em entender que a verdade é fundamental para que nós possamos coexistir nesse mundo que Deus diz que não pode tirar nós de lá, daqui desse mundo. Nós vamos permanecer nesse mundo até ele voltar, né? Mas ele diz, eu peço que os livre do mal, né? E que a verdade seja o fundamento da vida deles. E eu acho que aí que entra também a questão da distorção cognitiva, né? Sim. Será que a gente está distorcendo também, além da nossa cognição, do que nós sentimos, a palavra de Deus? Como que Deus tá falando com a gente? Será que a gente realmente está entendendo? Aí que entra também, por isso que é importante estudar a lição. Porque Sim. aí além da Bíblia, a gente tem outro direcionamento, né? A gente consegue conversar, entender, por exemplo, um ponto que pra mim ficou na dúvida, eu consigo ouvir ali com o pastor, com o colega, com o amigo, que entende um pouco mais, poxa, realmente faz sentido. Então, a gente procurar estudar lição, estudar a Bíblia, estudar outras ferramentas, que a gente tem muitas. E eu acho muito interessante também a gente se atentar à questão da realidade e uma simulação da realidade, porque são coisas diferentes. São. A gente tem a realidade, o que é que a gente vive, a realidade do mundo, enfim, a nossa realidade tem uma simulação, que muita gente vive com essa simulação da realidade. E aí é que tá o ponto da questão de frustramento, né? Que entra muitos outros pontos que a pessoa vai ali para outras... digamos, distorções, né? Que vai uma ansiedade, depressão, enfim. Então, a gente tem que se atentar. Será que eu tô vivendo na minha realidade ou eu tô distorcendo? Tô vivendo uma simulação? Eu até tirei um ponto que é até ideal, né? Desenvolver, né? Uma consciência mais crítica e a gente fortalecer a nossa identidade. Poxa, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, assim, a gente tendo esses pontos nos ajuda muito a nos direcionar aqui na Terra, né? Tem até um ponto que eu gosto muito de pensar, que, por exemplo, tem pessoas vivendo realidades bem diferentes da nossa, tanto para melhor quanto para pior. Sim. Então, a gente encontra várias realidades. Mas quem que a gente realmente está se inspirando nessas realidades? Ou a gente está se inspirando em Deus, que deve ser o centro, né, das nossas inspirações. Então, muitas vezes, quando a gente tira o foco de Deus e tenta se inspirar em outras coisas, tanto para melhor quanto para pior, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Sim. Né? A gente acaba distorcendo muitas coisas da palavra de Deus, até mesmo. É incrível isso que você está falando, é incrível como a gente tem a facilidade de se perder no caminho. Isso é fácil demais. É fácil, a gente se distrai fácil com poucas coisas. São sonhos de grandeza, sonhos de vaidade, sonhos de riqueza, sonhos de prazer. São vários sonhos que vão te tirando do caminho e quando você facilmente se enreda por eles, achando que eles vão te preencher, você se encontra numa vida vazia. O Vini estava citando aqui a questão da verdade, eu estava lembrando, Tim Keller fala sobre isso. Tim Keller, no livro Fé, na Era do Ceticismo, ele propõe o seguinte: tem gente que passa a vida toda buscando riqueza para descobrir depois de rico que isso não trouxe sentido para tua vida. Tem gente que passa a vida toda buscando fama para descobrir depois de famoso que isso não trouxe sentido e propósito nenhum. E tem gente que vive até para algumas causas nobres. Tem gente que acha que o bom é construir um futuro para a família. Isso tudo é bom, mas continua com a vida vazia. Porque a única coisa que preenche o coração é Deus. É a única coisa que traz sentido real. Por isso que, como você muito bem colocou, vivemos por Ele, viemos dele e voltaremos para Ele. E é o único que pode nos preencher. Então, quando eu volto para a Bíblia, eu volto para a única coisa, para o único ser que pode trazer sentido, propósito e paz para minha existência real.
E é nele que eu encontro a força para guardar meus pensamentos. Porque agora, se eu não estiver nele, meus pensamentos facilmente se perdem. E aí vem os temores, vem a ansiedade, vem todo um processo de desespero. Porque todos eles vão culminar. É interessante que você pode ter uma linha de ansiedade, uma linha de ira, uma linha de raiva, uma linha de vaidade, uma linha de ambição. Mas todos eles culminam no final com desespero. É isso mesmo. É incrível como o desespero consegue unir todas as coisas. E vai existir um desespero pior se você chegar no dia final e você não estiver com Cristo. Mas, assim, pra gente poder terminar de tudo aqui, eu vou citar um verso que tá lá em Filipenses 4,13 que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O papo tá muito bom, mas, cara, ainda bem que eu tenho testemunha aqui, ó. 30 minutos foram rápidos com vocês. Eu tenho que repetir essa dupla aqui daqui a pouco. Vou chamar vocês de volta. Mas é o seguinte, galera, pra gente poder terminar pra quem tá em casa, um recadinho final pra quem tá em casa agora. Vou começar por você, Stacy. Stacy, fala pra gente seu recado final pra galera que tá em casa. Ok, nós temos uma palavra aqui já no final da lição que é sobre a neuroplasticidade, né? Que aí é a nossa capacidade de reorganizar o nosso cérebro e também de aprender novas conexões, se adaptar em novas coisas. E eu queria finalizar com essa palavra. Apesar de tudo que a gente tem construído, que a gente tem moldado na nossa vida, no nosso caráter, o nosso cérebro é capaz de desfazer essas características, essas conexões que a gente tem criado que acaba afetando nossa vida. Então, a gente tem uma esperança muito maior que é Deus. Então, se às vezes a gente está perdido, tentando buscar um caminho e você acha que não tem mais sentido, você acha que não tem mais solução para você, aqui diz, nós temos essa neuroplasticidade que nos ajuda a moldar. Mas para isso você precisa ter força de vontade, você precisa ter consciência, você precisa saber o que você quer. Então é muito simples, você basta querer, que o nosso cérebro ele se adapta e faz você querer buscar o seu objetivo melhor e o objetivo maior de todos, que é Deus. Então, para tudo, tá vendo? Deus deixa tudo, para tudo tem uma solução. Se você acha que você tá perdido no fundo do poço, não tem mais solução, tem solução para você. A Bíblia diz, a lição diz, tudo diz, tem solução. Então Amém. Se apega a isso. Amém. Obrigado, Stacy. Belíssimo recado. Pastor Vini, seu recado pra galera de casa. Aquilo que você contempla vai se tornar aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa vai se tornar aquilo que você faz. Então, tome cuidado com aquilo que você vê. Coloque Deus em primeiro lugar e que a palavra de Deus seja a fonte dos seus pensamentos e a fonte de verdade da sua vida. Obrigado, pastor Vinícius. Belíssimo recado. Meu recado pra você de casa é: não perde mais tempo. Tá na hora de mudar a tua vida. Você já sabe que a vida tá na palavra. Para de correr atrás do mundo. Esses dias eu lancei uma assim pro pessoal: não adianta correr tanto se a linha de chegada final não é o céu. Então, amigo, para de correr atrás do mundo. Correr atrás do mundo é correr atrás do vento de castelo de areia. Vem atrás de Deus na palavra dele, para você ter sentido e propósito na tua vida. Nós estamos terminando mais um Pega a Lição aqui. Quem foi que começou orando, pessoal? Foi o pastor Vinícius. Então, Stacy, você faz a oração final pra gente? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por ter esses momentos, por termos muitas ferramentas para crescermos espiritualmente em Ti. Amém. Que possamos usar elas de forma positiva em nossa vida, que mesmo que pensamos que pra gente não tem mais solução, que não tem mais jeito, Deus diz, tem jeito, tem propósito, tem uma luz no fim do túnel. Amém. Então, que nós possamos nos apegar a essa luz e seguirmos o melhor caminho, que é o caminho de Deus. Amém. É o que pedimos e fique conosco, fique com nossos familiares, nos abençoe sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Vinícius. Muito obrigado, Stacy. Obrigado você de casa que ficou até agora com a gente. Te vejo sábado que vem aqui na Associação Paulista Central, no nosso canal do YouTube, no nosso Pega a Lição. Grande abraço. Valeu!